Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos Craques do Benção FC. Eu sou o Seba e sejam aí bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Gurizada, hoje nós estamos trazendo aqui para vocês mais um videozinho aqui. Hoje é um videozinho dedicado a uma pergunta do nosso querido inscrito Sávio, onde ele mandou aí para perguntar qual seria a nossa opinião sobre aí a saída do nosso querido Yuri Alberto do Corinthians, tá? Hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Eu já tinha uma ideia, né? Quando tudo aconteceu, a gente já tinha gravado o primeiro vídeo comentando lá sobre o Corinthians e Barra na Copa do Brasil, porém ainda não tinha saído as entrevistas dos jogadores e tudo mais quando a gente gravou eu e o Ed, né? Nesse caso, o Yuri Alberto ele deu algumas declarações, né? Porque ali na parte ali da saída dos jogadores, o Yuri Alberto ele deu bastante entrevista para bastante jornalistas, né? E programas de televisão, onde o nosso querido Yuri Alberto falou que no momento gostaria de procurar novos objetivos para sua carreira, né? E hoje eu tô vindo aqui para comentar um pouquinho com vocês referente a essas falas do Yuri, né, e a vontade dele. E aproveitando aí que o nosso querido Sávio Monstro Sagrado fez essa pergunta no comentário lá do nosso vídeo, então um beijão, Sávio, tá ajudando bastante aí. Se vocês querem aí fazer algumas perguntas também, pode deixar no comentário aqui que dependendo da pergunta a gente pode estar trazendo aí em vídeo aí para vocês para conversar um pouquinho. Gurizada, como a gente tinha conversado no vídeo lá do Corinthians e Barra, o Yuri Alberto ele tava passando por um momento ali de jogos, uma sequência de jogos pro Corinthians bem abaixo, né? Ele não tava fazendo gol, ele não tava conseguindo, né, mostrar o seu bom futebol, podemos dizer assim, né? E fazendo ali o que o centroavante tem que fazer, que é o principal, né? Que seria o gol. Na partida contra o Barra que teve na Copa do Brasil, o Yuri Alberto fez um golaço de cavadinha, né? Ali basicamente no final da partida. E se vocês perceberam ali uma pequena diferença, o Yuri Alberto ele não chega nem a comemorar direito o seu gol. Ele vai ali, né, com os companheiros, abraça os companheiros, agradece ali pelo gol, mas as típicas comemorações de Yuri Alberto, de deslizar, de comemorar com a torcida, de ter aquela vibração, aquela garra, né? Que o Yuri Alberto sempre teve ali nas suas comemorações, isso não aconteceu no jogo contra o Barra, né? No final, né, da partida, ali na zona mista ali dos jogadores, o Yuri Alberto chegou para dar as entrevistas ali, afinal de contas ele foi o cara da partida, foi o cara que fez o gol, né? E no meio ali das entrevistas ele deu uma declaração falando que gostaria de procurar novos objetivos para a carreira dele, né? Falou que provavelmente isso seria decidido após a nossa querida Copa do Mundo e que gostaria de procurar novos objetivos, que já tinha conversado com o presidente, empresário dele e tudo mais, que ele gostaria de ver aí novas propostas e que falou que o que for bom para o Corinthians, né, e bom para ele também, provavelmente ele vai estar saindo da equipe do Corinthians. Referente a essas declarações, eu acho que o Yuri Alberto ele errou em algumas coisas, principalmente no momento, né? Eu acho que agora não era o momento dele esboçar o desejo dele de sair, né? Acho que ele poderia ter falado outras coisas na entrevista, né? Ele poderia ter feito uma outra entrevista, né? E não, obviamente ele foi muito sincero. A gente tem que destacar isso que o Yuri Alberto ele sempre foi muito sincero com jornalistas, com o torcedor corintiano. Porém, acho que não era o momento dele declarar isso publicamente a vontade dele de sair do Corinthians, de procurar novos objetivos. Lembrando, galera, todo jogador tem o direito, obviamente, né, de querer novos objetivos, de querer jogar fora do Brasil. Hoje, todos os jogadores, independente do clube, têm esse objetivo que é jogar fora do Brasil, né? Porém, eu acho que existem momentos, cara. A gente tá a poucos jogos aí da parada pra Copa do Mundo, né? A gente tá aí com o Corinthians brigando ali na zona do rebaixamento. O Corinthians tá brigando ali no final de tabela. O Corinthians tá bem na Libertadores, se classificou na Copa do Brasil, porém o Campeonato Brasileiro não vem fazendo
um bom campeonato brasileiro. E o Yuri Alberto em si não vinha fazendo ali excelentes jogos, principalmente porque ele estava errando muitos gols, muitas chances que o Rodrigo Garro passava para ele ali em quesito de gol, criava oportunidade de gol para ele praticamente perdeu quase todas, né, e conseguiu fazer ali só contra o Barra. Eu acho que a questão do Yuri é o seguinte, eu vou dar uma opinião minha, tá? Repercutiu muito esses últimos dias a entrevista do Yuri Alberto no final lá da Copa do Brasil, quando o Corinthians ganhou o título, falando que ele tinha contrato até 2030 com o Corinthians e que tamo na Libertadores, foi o que ele disse, literalmente isso. Tamo aqui até 2030 e tamo na Libertadores, sorridente, todo feliz e tudo mais. E assim, basicamente, olhando a entrevista do Yuri Alberto, vendo como ele tava, o Yuri Alberto ele tá bem abaixo, assim, tipo, visualmente, tá? Não tô falando isso nem questão assim de partida, essas coisas, porque o Yuri Alberto não tá, ele sempre se entrega muito. Porém, assim, visivelmente na entrevista, o Yuri Alberto ele tava bem cansado. Né? Isso também, obviamente, é por conta do jogo, mas ele visualmente ele tava com uma cara bem abatida. Então pode ser que essa declaração dele querer sair do Corinthians, procurar novos objetivos, pode ser também outras coisas também e não só o objetivo do jogador de querer jogar fora, né? Porém, assim, o Yuri Alberto tá com uma cara bem abatida, ele tá assim bem, pra quem conhece assim, né, já viu as entrevistas do Yuri Alberto assim em outros lugares, ele tá com uma carinha triste, podemos dizer assim. E agora a questão é o seguinte, será que o Yuri Alberto ele não está se acostumando com o estilo ali do Diniz, né? Porque a gente viu que aconteceu a treta do Diniz e do Gabriel Paulista dentro do jogo, a gente sabe que o Diniz ele tem um jeito diferente de cobrança, né? Tanto que o próprio Yuri Alberto falou que ele está se acostumando ainda ali, né, com o estilo Diniz. E pode ser que esse acostumar com o estilo Diniz esteja ali mostrando para ele que no momento ele pode estar procurando novos ares, sabe? O Yuri Alberto ele já passou por altos e baixos no Corinthians, acho que o pior assim dele foi ali em 2023, onde ele sofreu muito em quesito de futebol, né? Ele apanhou um pouquinho ali da bola, podemos dizer assim. No início de 2024 ele teve aquele episódio com o Mano Menezes, né? Ofendendo ele dentro do campo e tendo aquela discussão. E o Yuri Alberto sentiu um pouco esse pequeno atrito com o Mano. Então a gente sabe que o Yuri Alberto talvez ele possa ter um probleminha assim com uma cobrança mais firme. Né, se a gente for lembrar lá com o episódio com o Mano Menezes, né, que aconteceu aquilo, a gente sabe que isso, vamos ser sinceros, com o Diniz é praticamente nada, né? A gente viu a treta que ele teve com o Gabriel Paulista, a forma que foi falado, a treta entre os dois. Então a gente sabe que o Diniz ele tem essa cobrança um pouco mais firme, né? E isso pode ser que esteja influenciando a decisão do Yuri Alberto também de querer sair do Corinthians, tá? Eu não duvido nada disso. O Yuri Alberto ele teve aquele momento ruim, em 2024, no começo do ano, teve episódio com o Mano Menezes. E na metade ali de 2024, o Yuri Alberto ele deslancha e começa a fazer uma temporada incrível. E o principal, tá? A torcida do Corinthians nunca deixou de apoiá-lo, seja dentro ou fora de campo, né? Nesses momentos de dificuldade deles. Tanto que em 2024 o Yuri Alberto fazia gols e tudo mais, e a torcida dentro do estádio gritava o nome do Yuri Alberto, né? Então apoio para ele em si nunca faltou. Entramos no ano de 2025, o Yuri Alberto ele ainda continua numa boa fase, porém um pouco distante, né, da fase que ele teve excelente em 2024, e agora a gente está aí praticamente já quase na metade do ano aí de 2026, e o Yuri Alberto ele conseguiu entregar bastante no começo do ano, ajudou o Corinthians a ser campeão, porém de uns jogos pra cá ele já não estava mais conseguindo fazer o principal que é o gol, e a gente sabe que isso acaba mexendo com ele. O que eu acho que ele poderia ter evitado ter falado que gostaria no momento de deixar o Corinthians, justamente por conta assim da parte da torcida. A torcida do Corinthians abraçou muito o Yuri Alberto. Tá, o Yuri Alberto, nos momentos das dificuldades dele, a torcida do Corinthians sempre apoiou, sempre gritou o nome dele, né? Então a gente percebe que a torcida do Corinthians tem um carinho muito grande pelo Yuri Alberto, né? E obviamente com a declaração que ele fez, né, nessa última partida, né, após o final da partida, a gente já percebeu já
a reação da torcida do Corinthians não foi a melhor possível. Mas, cara, obviamente a gente entende o jogador, a gente sabe que o Yuri Alberto ele tem o objetivo também de ir para a seleção brasileira. Né? Obviamente, no meu ponto de vista, eu acho que no Corinthians ele é mais visto do que em alguns outros clubes para fora. Né? A gente vê aí o próprio exemplo do Hugo, também goleiro do Corinthians, que aí tá até na pré-lista para ser convocado e tudo mais. Não sei se vai, mas pode ter a possibilidade de poder ser um dos 3 goleiros. Né? E a gente sabe que hoje o Corinthians ele é muito visado assim por conta da parte de rendimento de jogador. O Memphis Depay é um outro jogador também que não vinha sendo convocado para a seleção holandesa e a partir do momento que ele começou a fazer bons jogos no Corinthians, começou a render, ele praticamente participou de todas as convocações lá da seleção holandesa. Então, assim, a gente sabe que o Yuri Alberto ele tem os objetivos dele. O Yuri Alberto já tem acho que já mais de 200 jogos, se eu não me engano, pela camiseta do Corinthians, então 3 títulos conquistados, Paulista, Copa do Brasil e também agora a Supercopa em cima do Flamengo. Então a gente sabe que o jogador ele tem os objetivos, né? E o Corinthians recusou muita proposta pelo Yuri Alberto, seja ali no final de 2024 para cá, né, quando ele começou a desenvolver um bom futebol novamente, o Corinthians recusou bastante proposta, né, pelo jogador. Então, assim, é uma vontade que ele já tinha demonstrado. O Yuri Alberto já tinha dado umas outras entrevistas falando que o que for bom para ele também for bom para o Corinthians, né, é algo que ele gostaria de sentar e pensar. Né, obviamente ele não tinha dado uma entrevista da forma que ele deu agora, né? Tipo, realmente mostrando o desejo de sair e praticamente em alguns momentos quase se despedindo já. Porém, é a vontade do jogador, gente. A gente tem que respeitar. Obviamente que o Corinthians ele é uma equipe muito grande, né? Pode se contratar novos jogadores também, pode vir outros jogadores também. Tem o Lingard, tem o Memphis que desejou agora também a sua renovação, mas obviamente que a torcida gosta e tem um carinho muito grande pelo Yuri e pelo aquilo que ele entrega, sabe? O Yuri Alberto ele não deixa de correr, o Yuri Alberto ele se entrega dentro de campo, ele vibra, ele comemora, ele é um jogador que basicamente caberia-se hoje no futebol brasileiro em praticamente todas as equipes, né? Eu acho que hoje ele se encaixaria muito bem no Santos, no São Paulo, no próprio Palmeiras também para competir ali com o Vitor Roque. E o Yuri Alberto ele é de uma entrega muito grande. Então, eu acho que é isso que atrai também o olho do torcedor corintiano. Mesmo numa fase ruim, o Yuri Alberto ele não deixa de correr, ele não deixa de se entregar, ele não deixa de tentar. Né? Então, acho que é isso que faz o torcedor corintiano gostar muito dele também. E assim, a vontade do jogador do Yuri Alberto ele existe, né? A vontade dele de sair e de conhecer novos ares existe, já está aberta aí para todo mundo agora depois da entrevista dele. No outro dia ele fez uma declaração falando que obviamente que o que for bom para ele, for bom para o Corinthians, eles vão sentar e analisar e que até então ele sempre vai se dedicar ao máximo pela camiseta do Corinthians. Eu só acho que não era um bom momento para ele fazer a declaração. Eu acho que não era não era a hora exata, né, para ele falar e desejar a saída do Corinthians. Porém, a gente tem que admitir que ele é um menino muito sincero, né? Ele é um cara que se tiver que sair, ele vai falar que vai sair. Se tiver que ficar, ele vai falar que vai ficar. Sabe? Ele não é aquele jogador que fala que não, eu vou ficar e tudo mais. E tipo, uma semana depois tá lá no mercado da bola lá que o jogador foi vendido e saiu praticamente pela porta do fundo. Isso a gente tem que admirar no Yuri Alberto, que ele é 100% verdadeiro. Agora eu gostaria de saber de vocês. Você aí corintiano, você aí que acompanha futebol, o que você achou da declaração do Yuri Alberto? O que você acha dessa saída do Yuri Alberto do Corinthians? Lembrando que por enquanto não tem nenhuma proposta pelo jogador, porém se chegar aí uma propostinha para ele aí nesse período aí de Copa do Mundo, obviamente, com toda certeza, pelo jeito que foi falado, ele vai
sair do Corinthians. Então, o que você acha aí dessa saída aí do Yuri Alberto, né? Lembrando que ele já tá aí no Corinthians já desde 2022. O que você acha dessa saída? O que você acha da declaração? E eu gostaria de saber de você. Se você fosse jogador de futebol hoje, você seria sincerão em alguma entrevista? Você falaria que teria vontade de sair, que tá vendo novas propostas, que no momento gostaria de novos objetivos em sua carreira? Deixa aí nos comentários aí se você seria esse jogador sincerão igual é o Yuri Alberto aí para sua torcida e para os seus fãs. Gurizada, se você gostou do vídeo aqui dos craques do Benção, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí para participar, por favor, deixem pontos positivos, pontos negativos também, isso ajuda a gente aí a desenvolver um melhor trabalho aqui para vocês. Lembrando que esse canal tá começando, a gente vai estar falando aí sempre aí dos campeonatos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil e também daqui a pouquinho Copa do Mundo com a nossa seleção brasileira. Beleza, gurizada? Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!